bem? Professor Ulisses, literatura. Hoje nós vamos ver pré-modernismo, quer dizer, saímos do século XIX, entramos agora no século XX. Século XIX, é desnecessário dizer, já falamos isso, aliás, foi o século mais rico, mais diversificado em termos de periodização literária, de escolas, estéticas, etc. Foi o século onde teve uma maior variedade, Perfeito? Nenhum outro século contou com tantas escolas literárias, tantas tendências diferentes, Foi o mais movimentado, digamos assim, de todos os séculos da periodização literária. Tudo bem? Agora nós entramos no século XX, mas, é claro, a mudança vai se fazer um estalo de dedo. O século XX, o seu início, vai trazer, vai herdar muita coisa do século XIX. Perfeito? O pré-modernismo, nós vamos falar sobre ele hoje, é um típico período de transição. Eu já vi alguém dizer que todos os períodos são de transição. Eu já vi alguém defender essa ideia. Todos os períodos são de transição. Eu não vou discordar, não vou dizer que não é. Mas alguns são mais do que outros. E o pré-modernismo, na nossa periodização literária, mais do que qualquer outro período, tem a cara, dessa transição, dessa mudança, porque realmente é a virada de um século para o outro, digamos assim, é aquele momento, da virada, aquele momento em que se promove naturalmente uma mudança no cenário cultural, social, político, etc., que acaba influenciando, acaba refletindo na literatura. Olha, a rigor, pré-modernismo não é uma escola literária, tudo bem? Não tem, o pré-modernismo ele não tem aquele sentido, de escola, estética, aquela unidade necessária, aquele movimento coletivo de vários autores caminhando juntos, Não há, por exemplo, no pré-modernismo manifestos, como você vai ter depois no modernismo. No modernismo, sim. No modernismo você vai ver o sentido de unidade, relativamente razoável, bastante razoável. Você vai ver vários autores, poetas, prosadores caminhando juntos, Tanto que depois aquele momento da Semana de Arte Moderna vai refletir isso, vai refletir esse movimento coletivo. Você vai ter manifestos sendo publicados, o Manifesto Antropófago, o Manifesto da Poesia para o Brasil. Então, o modernismo não se discute, o modernismo realmente é uma escola, não só literária, é uma escola artística, de uma maneira geral, que vai envolver outras artes também. Agora, pré-modernismo não tem esse sentido, de escola propriamente dita. Perfeito? É um período, como eu falei, de transição do século XIX para o século XX. A periodização literária vai assinalar o ano de 1902 como o início do pré-modernismo. Em 1900, você encerra o século XIX, O século XIX termina ali, em 1900. 1902, portanto, 2 anos depois, no fim do século XIX, você tem a publicação aqui no Brasil de 2 obras: Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. São essas 2 obras que vão dar o pontapé inicial neste período, eu falei, que nós chamamos de pré-modernismo, que vai se estender durante 20 anos, 20 anos, até a Semana de Arte Moderna, de 1922, quando aí sim começa o modernismo. Então, no pré-modernismo, você vai ter assim a preparação do terreno, O terreno ali está sendo preparado, está sendo adubado, Você pode falar assim, para o florescimento, do modernismo lá em 1922. Tudo bem? Ok. Então, ressaltar bem essa questão aí, E se trata mais de um período do que propriamente de uma escola. E os autores do pré-modernismo, os autores
profundamente marcados por como é que eu diria, essa transitoriedade, né? Esse momento de transição do século XIX para o século XX, certo? Então são autores que, de uma maneira geral, vão trazer, vão herdar alguma coisa lá do século anterior, né? Isso fica muito visível na obra de alguns deles, como por exemplo Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, o maior poeta do pré-modernismo, Augusto dos Anjos, né? Na obra desses autores fica muito visível essa dívida, se a gente pode chamar assim, que eles têm com o século anterior, né? Com escolas literárias do século XIX, com, como é que eu diria, diretrizes, né? Perspectivas, abordagens filosóficas lá daquele século, positivismo, cientificismo, né? Determinismo, esses ismos aí, né? Acabam de alguma forma aparecendo na obra desses autores. Por outro lado, são autores que já apontam, né, para algo novo. Daí o nome pré-modernismo, vem antes do modernismo, né? Então, quer dizer, são autores, né, esses autores pré-modernistas são autores meio que divididos, né? Existe uma certa ambiguidade no autor pré-modernista. Ao mesmo tempo que ele tem um pé lá no passado, né, no século XIX, herdando características de escolas, de tendências filosóficas, etc., lá do século XIX, ele já tem um outro pé no futuro, lá no modernismo. Então é assim que vai funcionar no pré-modernismo. Não há no pré-modernismo, por exemplo, aquela proposta demolidora do passado, né, que você vai encontrar lá no modernismo. No modernismo, principalmente depois que eles abraçam as ideias futuristas, né, perfeito, vai haver quase uma rejeição total, né, ao passado, perfeito. A turma lá, os autores lá da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, perfeito, a Tarsila do Amaral na pintura, Anita Malfatti, eles vão manifestar uma clara rejeição aos modelos que a tradição do século XIX deixou para o século XX, certo? No pré-modernismo você não vai ter essa rejeição, né? Porque muitos desses autores, eu diria a totalidade deles, como eu falei, tem um pé lá no século XIX ainda, né? Deixa transparecer isso nas suas obras. Bem, vamos falar então de um por um desses autores pré-modernistas, certo? Ressaltando características assim mais importantes das suas obras. Aí eu dividi aqui em dois grupos os principais nomes, né? Aqueles nomes que são mais representativos desse momento, aqueles que são sempre lembrados, que aparecem sempre nos livros didáticos, nas apostilas, né? E os nomes que eu poderia dizer secundários, né? Que já não tem assim a mesma projeção, já não tem uma obra tão marcante como aqueles, mas nem por isso deixam de ser importantes, né? Perfeito? Nem por isso eles não merecem ser citados, a gente cita também. Então vamos dar um passo a passo aí, né? Vamos ver um por um desses autores, o que eles fizeram, o que eles deixaram, qual a importância que eles tiveram, né? Em que medida também eles, como eu falei, têm uma dívida com o século XIX e já apontam para um futuro, né? Uma nova diretriz no século XX, né? Do modernismo. Assim, de uma maneira assim, bem abrangente, uma característica que a gente poderia apontar na estética, né, que vigorou no pré-modernismo, na proposta pré-modernista, né, é a união do erudito com o popular. Esse é um ponto, né, que eu diria central, que vai perpassar de uma maneira geral as obras de todos esses autores, certo? Lá no século XIX, se você pega, por exemplo, uma escola como o parnasianismo, por exemplo, né? O simbolismo, que virá depois do parnasianismo, certo? Você vai perceber
você vai perceber, principalmente na poesia, uma certa, como é que eu poderia dizer, né? Uma certa distância, um distanciamento entre o erudito, a linguagem poética, né? Digamos assim, vista como uma linguagem sublimada, uma linguagem mais elevada, mais pura, e a linguagem popular, né? A linguagem popular, aquela linguagem coloquial que a população fala no seu dia a dia, já é vista como uma linguagem assim, inferior, não é digna, né, de ser retratada, né, em um texto literário, principalmente um texto poético. Então essa linguagem popular, essa linguagem coloquial, essa linguagem que está na boca do povo, de uma forma geral, ela vai ser meio que rejeitada, evitada pelos poetas, pelos autores lá do século XIX. Aqui a coisa começa a mudar. No pré-modernismo, nós vemos, de uma maneira bem abrangente, uma tentativa de fusão, de mescla, né, dessa linguagem, como eu falei, mais erudita, científica, e a linguagem popular. Tá ok? É uma experiência que vai ser tocada diante do pré-modernismo, que vai se acirrar, se aprofundar ainda mais lá na frente com o modernismo. Nunca mais, gente, nunca mais a linguagem literária será como era antes. Essa é a verdade. A transição do século XIX para o século XX, né, com a entrada em cena do pré-modernismo e depois com o modernismo, mudou completamente aquela concepção que havia anteriormente. Então, o que é que acontece? A linguagem popular, a linguagem coloquial, que antes era rejeitada, era vista como inferior, como indigna, né, de aparecer em texto literário, agora vai passar a ser aceita, não só aceita, como vai passar a ser desejada, perfeito? Então, no pré-modernismo e depois, mais ainda no modernismo, a fala do povo, a fala coloquial, né? Perfeito? Vai passar a ser material poético, material literário, sem problema. Tudo bem? Então essa daí é uma característica bem geral, né, que vai, de certa forma, perpassar as obras desses autores todos aí. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Olha, como eu falei, 1902 é o ano que marca a entrada em cena do pré-modernismo aqui no Brasil, certo? É o ano que é publicada uma obra monumental, tá? Os Sertões de Euclides da Cunha. Alguns consideram, alguns estudiosos, críticos, o maior livro, o livro mais completo já escrito no Brasil, né, na nossa literatura. Tudo bem? Realmente, Os Sertões é uma obra bem, como eu poderia dizer, bem rica, né? Muito rica, porque ali não é só literatura. O Sertões não é um romance, por exemplo, né? Você não pode colocar Os Sertões mesmo na mesma categoria que o Dom Casmurro, Vidas Secas. O Sertões não é um romance, tudo bem? Não há só ficção ali. Não é uma obra assim de cunho ficcional, até porque ele vai retratar uma luta, uma guerra, um conflito que foi verídico, que existiu realmente, que ocorreu lá nos sertões da Bahia, certo? Mas ele é muito mais do que um relato, né, de uma guerra. É uma obra que se propõe a ser muito mais completa, muito mais abrangente, muito mais ousada. Euclides da Cunha tinha uma forte influência positivista, né? E se deixou também contaminar, isso é herança lá do século XIX, ele se deixou contaminar pelas teorias deterministas de Taine. A gente viu isso lá no naturalismo, né? Nós vimos isso lá no naturalismo, não esqueçam não. Então, Hipólito Taine, né, que é assim, digamos, o cabeça, né, o mentor do determinismo, certo? Ele vai nos apontar
três fatores fundamentais que regem, né, o comportamento do homem, né, que são o quê? O meio, né, o meio em que esse homem vive, a raça, o fator hereditário, perfeito, de onde a ascendência dele, perfeito, a ascendência genética, a parte hereditária aí da coisa, e o momento histórico, aí já apontando para um fator mais cultural, social, o momento histórico em que este homem está inserido, né? Isso é Teno, é o determinismo de Teno. Então, por exemplo, você sabendo em que meio eu vivo, qual é o meio que eu estou, o ambiente, né, do qual eu faço parte, conhecendo a minha raça, né, meu aspecto hereditário, a família da qual eu venho, a minha ascendência, e me situando historicamente no momento em que eu vivo, você saberia determinar, né, o meu comportamento, as minhas atitudes. É claro, né, gente, que essas teorias deterministas estão completamente superadas, né? Completamente superadas. É uma herança do século XIX que entrou no século XX, mas que não sobreviveu ao século XX. Aos poucos, enquanto o século XX foi avançando, essas teorias foram ficando para trás, foram sendo descartadas. Essas teorias deterministas aí do tempo, né? Hoje em dia não tem. Mas você percebe isso claramente na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Então, Os Sertões ele é dividido em 3 partes. Olha aí que coincidência, não é, gente? Que coincidência, 3 partes. Né? Como é que era lá no Teno? Como é que era lá no determinismo de Teno? 3 fatores: o meio, a raça, né? O momento histórico. Os Sertões é dividido em 3 partes. Coincidência? Não, é isso mesmo. Ele tenta na sua obra, tenta no seu livro, Os Sertões, seguir à risca as diretrizes de Teno, do determinismo. Então, a primeira parte da obra Os Sertões vai retratar o meio em que se passa aquela luta. Os Sertões da Bahia, ok? Aí essa primeira parte aí que se chama a terra, isso aí, gente, isso aí não parece literatura, isso não parece ciência, não parece um ensaio científico, tudo bem? Ele vai comentar, fazer um relato, uma descrição da geografia lá do sertão baiano, o relevo, né? A hidrografia, a vegetação, a geologia, tudo isso aí parece muito mais ciência, né? Porque tem mesmo essa proposta. Ele pretendia fazer uma obra que seguisse à risca esse determinismo. A segunda parte dos Sertões, aí já vai focalizar o que? O homem. Tem esse nome, a segunda parte, o homem, é a raça, o elemento hereditário. Ele vai fazer uma análise antropológica, se a gente pode dizer assim, do jagunço, do homem do interior, lá do Nordeste, do homem baiano do interior, né? Do sertanejo. Então, até aí parece mais ciência do que literatura. É só na terceira parte, né, que vai se chamar a luta, que aí é que vai retratar o momento histórico, né? O terceiro dos fatores de Teno. Aí sim ele vai focalizar a guerra de Canudos, né? Aquele conflito que aconteceu lá no interior da Bahia. De toda forma, Os Sertões é uma obra fundamental da nossa literatura, da nossa cultura de uma maneira geral, não só da literatura. Entra aí sociologia, história, outros elementos envolvidos, outras áreas do saber também. Uma obra muito rica, muito abrangente, como eu falei. E é uma obra que vai ter assim, uma característica que também, de certa forma, vai ser compartilhada por outros autores.
é uma obra que pretende mostrar para os brasileiros um Brasil que esses brasileiros não conhecem, né? É uma obra que apresenta para o Brasil, digamos, oficial, aquele Brasil Rio de Janeiro, né? Aquele Brasil cosmopolita, aquele Brasil afrancesado, lá do litoral, vai apresentar para esse Brasil outro Brasil, um Brasil desconhecido, lá do interior, um Brasil rústico, quase primitivo ainda, né? Com uma realidade completamente diferente. Então ela é uma obra que apresenta o Brasil aos brasileiros. Daí a sua importância fundamental. E vai abrir também, assim, digamos, um precedente que vai ser seguido por outros autores que virão depois. De certa forma, os Sertões abrem caminho para obras fundamentais da nossa literatura que virão depois, lá no modernismo, como por exemplo o 15, da Raquel de Queiroz, né? O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. São obras assim que vão procurar retratar esse Brasil desconhecido daqueles brasileiros que vivem lá no Rio de Janeiro, né? na capital, né? Como é que eu diria, seguindo a moda francesa. Então eles vão conhecer de uma forma bem dura, né, o Brasil até então desconhecido. Então Euclides da Cunha é fundamental, perfeito. A obra Os Sertões realmente merece ser considerada, né, o grande marco, o primeiro grande livro escrito no século XX na nossa literatura. Euclides da Cunha digno, né, de todos os méritos e louvores que deve ser consagrado a ele. Embora, né, como eu falei, essas ideias que que ele abraçou, o determinismo, aquela coisa toda, isso daí já tenha sido superado. Tudo bem, gente? Vendo aqui o tempo. Bem, o segundo nome, né, desse período do pré-modernismo, que a gente vai destacar aqui, é um poeta, um grande poeta, né, deste período da nossa literatura, o paraibano Augusto dos Anjos. Tudo bem? Lembra quando eu falei lá no começo da aula que uma característica marcante dessa turma aí, desses autores do pré-modernismo, é a fusão do erudito, do científico, com o popular? E nenhum outro autor, talvez, isso fique mais demarcado do que Augusto dos Anjos. A poesia de Augusto dos Anjos é uma coisa singular na nossa literatura, certo? É difícil você enquadrar Augusto dos Anjos, perfeito, dentro de alguma estética específica. Ele tem características parnasianas, tem características simbolistas, principalmente na forma, tudo bem? Mas é preciso tomar cuidado com essa simplificação. Eu não gosto muito, como professor de literatura, dessa tentativa que às vezes é feita para simplificar as coisas. Então, eu já vi, por exemplo, em apostilas, em livros didáticos, Augusto dos Anjos incluído entre os simbolistas. Né? Joga lá, simbolista. Espera aí, calma. Né? Tem características simbolistas na obra dele? Há características simbolistas na obra de Augusto dos Anjos. Mas existem diferenças muito importantes, ok? Muito importantes. Então, por exemplo, um dos temas muito apreciados no simbolismo, um dos temas centrais, é a morte. Tudo bem? A morte. A passagem da vida terrena para uma outra vida, né? A morte também vai ser um tema constante na obra do Augusto dos Anjos, mas a perspectiva, né? O olhar com que é dado para a morte é muito diferente lá do simbolismo, gente. No simbolismo, a morte é vista como aquele momento em que a alma se liberta, é a libertação da alma. O foco está aí. Né? O foco não está no corpo, está na alma que se liberta do corpo. O corpo é o cárcere, né? Como diz lá o Cruz e Souza, nosso maior poeta simbolista. O corpo é o cárcere da alma. Então, quando o simbolista, quando ele focaliza a morte, ele está muito mais interessado na libertação da alma do que no corpo.
No Augusto dos Anjos, a coisa se inverte, né, gente? O Augusto dos Anjos, ele vai retratar muito a morte na obra dele, mas o foco não está na libertação da alma, o foco está na decomposição do corpo, ok? A poesia de Augusto dos Anjos é uma poesia meio tétrica, meio, né, sinistra, né? Porque envolve ela é centrada demais, parece que ele pensa uma obsessão, uma ideia fixa, né? Naquela imagem do corpo que vai se deteriorando, que vai se decompondo, aquele corpo que vai sendo devorado por vermes no fundo da terra. Ele parece que essa daí tem uma imagem fixa na cabeça dele. Isso é que vai tomar a dianteira na obra dele. Aí, o que vai acontecer, né? Ele vai juntar nessa poesia palavras assim, até então, como é que eu diria, estranhas no universo da poesia, no universo poético, no vocabulário poético. Palavras oriundas, né, das ciências exatas, das ciências naturais, né, palavras estranhas ao vocabulário poético de então. Então, palavras como, por exemplo, carbono, né, amoníaco, isso é química, não é não? Ela como é que diz? Moléculas, fórmulas, sei lá o que, substâncias químicas, elementos, né? Lá da química, ou então da biologia, né? Diatomáceas, criptógamas, né? Epigênese. Então, são palavras assim estranhas ao universo poético, são palavras comuns no universo das ciências, mais especificamente das ciências exatas e naturais. Ele vai trazer isso para a poesia. E por outro lado, ele vai trazer para a linguagem poética palavras assim mais comuns na linguagem coloquial, na linguagem do povo, que também são estranhas na linguagem poética, certo? Então, palavras como, por exemplo, escarro, podridão, verme, né? Palavras assim, numa linguagem assim, mais grosseira do ponto de vista poético, vão ser trazidas também para esse, né? Vai ser um caldeirão ali onde ele vai julgar tudo isso, né? E vai mexer para produzir a sua poesia, ok? Há um poema dele, Psicologia do Vencido, que retrata muito bem isso daí que eu estou falando, um dos mais conhecidos dele. Psicologia do Vencido, um soneto, que ele diz mais ou menos o seguinte: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade orgânica da terra. Tem uma poesia fortíssima, né, de uma originalidade, uma singularidade, de uma força impressionante, e coloca Augusto dos Anjos entre os maiores poetas da nossa literatura, um poeta único, né? Único, singular. Não dá para enquadrá-lo dentro de uma escola especificamente, embora ele tenha características de várias escolas nas suas obras. Tá ok? Só escreveu um livro, gente, um só, Eu. É o nome do livro, Eu, que depois foi acrescido de alguns poemas póstumos, né? Que foram encontrados depois que já tinha falecido, aí virou Eu e Outras Poesias, né? Isso daí só faz reforçar uma coisa que a gente já falou antes, que o que importa na obra de um autor não é quantidade, mas qualidade. Se o cara escreve 100 livros lá e nem por isso entra numa tradição literária, o outro escreve um e é suficiente. Pronto, já é lembrado um dos nossos grandes poetas. Na literatura, como na vida, em muitos aspectos, é a qualidade que conta, não a quantidade. Tudo bem? Bola para frente.
Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato, tem dois Monteiro Lobatos. O Monteiro Lobato, para o público infanto-juvenil, né? É aquele Monteiro Lobato, reconhecidamente, o nosso maior escritor deste ramo, né? Da literatura infanto-juvenil, com todo aquele universo que ele criou no sítio do Pica-Pau Amarelo, das reinações de Narizinho, né? Então, Monteiro Lobato, que é o Monteiro Lobato que é mais lembrado, inclusive, é esse Monteiro Lobato aí. Eu tive assim, digamos, o prazer de conhecer em 2018, 2 anos atrás, né? O sítio, né, onde ele nasceu, lá em Taubaté. Eu não tenho certeza se ele nasceu lá, ou se apenas morou lá. Morou, tenho certeza. Se nasceu, eu estou um pouco em dúvida, né? Mas que inspirou, né, que serviu de inspiração para o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, ele residiu nesse sítio lá em Taubaté, interior de São Paulo. E hoje é claro, hoje virou o sítio do Pica-Pau Amarelo. Você chega lá, encontra lá Visconde, Emília, atores representando, né, os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Hoje é tudo lá, um universo fantástico, né? Aquele sítio lá em que ele viveu hoje em dia, né? Então ele, com méritos, né, é o nosso maior autor desta linha infanto-juvenil. Mas existe um outro Monteiro Lobato que é pouco lembrado, é o Monteiro Lobato para adultos, né? É a obra adulta do Monteiro Lobato. Você vai ter livros de contos, como por exemplo, Urupês, que é o mais conhecido deles, os Cidades Mortas, né? O Monteiro Lobato, ele, como é que se diz? Ele não tinha papas na língua, né? Ele não era um sujeito bem atrevido, bem encrenqueiro, ele mexia onde não devia, falava demais. Então, o livro Urupês, né? Ele vai ficar famoso por um personagem especificamente. Tirando aqueles personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, sem sombra de dúvida são os mais famosos dele, há um personagem de um conto do livro Urupês, aliás, o nome do conto também é Urupês, que ganhou uma relativa fama, é o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, o personagem mais famoso da literatura adulta do Monteiro Lobato. O Jeca Tatu, né, para o Monteiro Lobato, ele seria uma representação do homem interiorano, do matuto, do caipira, certo? Agora ele pegou pesado, Monteiro Lobato, na descrição deste caipira, desse homem do interior. Ele foi muito ácido, digamos assim. Ele começa fazendo esse conto, né, Urupês. Aliás, Urupês, já vou logo avisando, Urupês significa o quê? Parasita, né? Tipo um cogumelo, né? Cogumelo, aí já é na área de biologia, né? Cogumelo, ele não produz alimento, ele não é como as outras plantas que produzem seu próprio alimento, fotossíntese. Não, o cogumelo é um parasita, né? Um parasita, ele vive encostado em outras plantas. Então, o Urupês, o nome do livro, que também é o nome do conto, onde que ele retrata o Jeca Tatu, já é bem sugestivo, né? Parasita. Então, para o Monteiro Lobato, esse homem interiorano, esse caipira, né, do interior do Brasil, é um parasita. Não faz nada, certo? Vive apenas de contemplar a natureza, não pega na batente, não dá duro no trabalho, fica só um símbolo de um atraso do Brasil no entender do Monteiro Lobato. Ele, por exemplo, ele faz um questionamento, né? Ele faz o seguinte questionamento: quando chegou o momento da libertação dos escravos, né? 1888, com a Lei Áurea, está na história, né? Você tem a libertação, a abolição definitiva da escravatura no Brasil. O negro escravo, já cansado demais, né, de séculos de escravidão, trabalhando em canavial, em lavoura de café, o negro escravo, muito justamente, né, de modo muito justo, abre mão da enxada, né? Deixa a enxada para trás, né? Chega, né? Cansado de lavoura, né? Chega de capinar, de trabalhar com enxada, e é preciso o quê? É preciso vir um imigrante
imigrante, né, lá da Europa, realmente italianos, alemães, sei lá, para pegar essa enxada simbolicamente com o negro escravo, largou o chão para substituir o escravo nas lavouras de café, etc, etc. Quer dizer, o Monteiro Lobato se questiona: onde estava o homem interiorano? Onde estava o caipira, o matuto nessa hora? Foi preciso vir um imigrante europeu para trabalhar no lugar do escravo aqui no Brasil? Foi preciso isso? E não havia ninguém aqui no Brasil que pegasse essa enxada que o escravo deixou para trabalhar nas lavouras, para substituí-lo? Não, foi preciso vir um imigrante. Então, para o Monteiro Lobato, isso é um símbolo do nosso atraso, né? Uma população parasitária, uma população que não colabora para o desenvolvimento, né, para o progresso da nação brasileira, certo? Ele vai tomar o Jeca Tatu como um símbolo desse atraso, uma figura alegórica, portanto, o Jeca Tatu. Óbvio, né, que o Monteiro Lobato foi muito criticado por conta desse conto do peixe, né? E precisou se retratar depois, se justificar, porque ele passou a ser muito combatido, muito criticado por conta dessa postura muito ácida que ele tem, ok? Mas isso daí, gente, é uma outra história. O Monteiro Lobato, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes da nossa literatura, e também ele acabou se envolvendo em outras questões, além da literatura, né? Como, por exemplo, a questão da exploração do petróleo aqui no Brasil, né? Tem até um livro do sítio, daquela série lá do Sítio Capão Amarelo, O Poço do Visconde, né? Onde ele retrata essa questão da exploração do petróleo. O Monteiro Lobato era fã do modelo econômico, social dos Estados Unidos. Ele era muito um admirador profundo, né, digamos, do modelo econômico, socioeconômico norte-americano. Tudo bem? Bem, o tempo já está um pouquinho avançado. Olha lá. Monteiro Lobato, Lima Barreto, alguns vão fazer uma comparação inevitável de Lima Barreto com Machado de Assis, ok? Por quê? Existem realmente algumas coincidências, né? Tanto na vida quanto na obra desses autores aí. Lima Barreto, assim como Machado de Assis era mulato, ok? Assim como Machado de Assis viveu e escreveu praticamente toda a vida dele no mesmo espaço, né? O Rio de Janeiro, então, era a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro, capital do Brasil, certo? Final do século XIX, início do século XX, ok? Mas as diferenças vão parando por aí. É outra coisa, a proposta literária, digamos assim, do Lima Barreto se aproxima bastante do realismo, né? Que era, digamos assim, a escola abraçada por Machado de Assis. Mas as diferenças vão parando por aí, viu, gente? O Lima Barreto, o que acontece? Machado de Assis, ele era um mestre da sutileza, da ironia. Machado de Assis, como eu já falei em aula anterior, nós tivemos uma aula só sobre Machado de Assis. Machado de Assis, ele tinha um jeito todo especial de expor os problemas, né? Expor as injustiças que reinavam na sociedade de uma forma sutil, disfarçada, dissimulada, né? O Lima Barreto, ele também apontava esses problemas, essas injustiças, certo? Mas o modo como ele retratava isso era muito diferente, né? O Lima Barreto, ele era muito mais ácido, muito mais assim, explícito na crítica, na denúncia que ele fazia, ok? Então, eu já vi um crítico literário, não me recordo o nome dele agora, um crítico literário fez a seguinte comparação, né? Tanto digamos assim, na luta contra preconceito racial, a opressão, a desigualdade na sociedade, né? Tanto Machado de Assis quanto Lima Barreto pegaram na espada para lutar contra. Só que Machado de Assis, muito cuidadoso que era, segurou no cabo da espada, né? Lima Barreto segurou na lâmina, ok?
ok? Significa o quê? Que ele, ao contrário de Machado de Assis, ele sofreu, sentiu na pele, né, sérias consequências. Então, só para fazer uma comparação bem simples, bem ilustrativa disso que eu estou falando. Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Quem já foi à Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, já fui várias vezes, você chega lá, a primeira coisa que você vê é Machado de Assis. Né? Uma estátua de Machado de Assis já na entrada da Academia Brasileira, você vai encontrar lá uma estátua de Machado de Assis. Primeiro presidente, um dos fundadores da Academia Brasileira. O Lima Barreto nem sequer entrou na Academia Brasileira de Letras. Né? Foi rejeitado. A Academia não abriu as portas para ele. Então, as diferenças são muito grandes também. Se existem semelhanças entre Lima Barreto e Machado de Assis, as diferenças também são enormes. Lima Barreto ele não conseguiu aquela proeza que Machado de Assis conseguiu, né? De passar por cima da discriminação, do preconceito. Machado de Assis, gente, eu quase comparo Machado de Assis com uma outra personalidade famosa, né, aqui do Brasil, mas aí dos esportes. O Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Ok? Pelé, tanto Pelé quanto Machado de Assis, aparentemente, a impressão que dá é que eles eram sobre-humanos, né? Tinha um super talento, cada um na sua área. E por conta desse super talento que eles possuíam na literatura e no esporte, parece que é como se as pessoas esquecessem, né? Fizessem vista grossa para a cor da pele, para as questões raciais. Né? Então, tanto Machado de Assis quanto o Pelé, pelo menos no momento em que eles se consagram, okay? Parece que eles passam por cima dessas questões aí. Okay? Uma vez eu ouvi, numa entrevista, no canal esportivo, sei lá, outros jogadores negros, assim como o Pelé, reprovando o Pelé, chamando a atenção dele, porque o Pelé, na visão desses outros jogadores, não abraçava a causa deles. É como se o Pelé tivesse esquecido, né, da sua negritude. Eles achavam que Pelé, com a importância que o Pelé tinha, não no Brasil apenas, mas mundial, deveria combater, ser mais atuante, ser uma voz contra o preconceito, contra a discriminação. E Pelé na dele, só colhendo os louros aí da sua fama. Perfeito? Então, Machado de Assis e Pelé, no meu entender, são mais ou menos, tem uma situação parecida em relação à questão racial, né? Um país onde o preconceito, infelizmente, persiste até hoje, ok? Já Lima Barreto não escapou disso não, ele teve uma existência muito sofrida, foi muito assim, rejeitado. No final da sua vida, ele tinha problemas também com o alcoolismo, no final da sua vida acabou sendo internado em manicômio, teve um final triste, e curiosamente ele falece, ele morre no ano da Semana de Arte Moderna, né? 1922. Por que curiosamente, qual a coincidência que está aí? Porque foram os modernistas de 1922, né, que vão reconhecer o talento de Lima Barreto e resgatar a obra dele e colocá-la em si como um dos nossos grandes autores. Lima Barreto é lembrado principalmente pelo Triste Fim de Policarpo Quaresma, seu romance mais conhecido, de longe, né? E por alguns contos, né, particularmente interessantes dele, como principalmente O Homem que Sabia Javanês, né, o mais famoso conto dele, e A Nova Califórnia, ok? E todos esses contos, romances que ele escreveu, toda a sua obra, um retrato muito crítico, né, meio amargo da realidade brasileira, certo? Ele teve assim, uma visão muito profunda, né, muito penetrante da nossa realidade. Ele entendeu o que era o Brasil naquele momento e retratou isso na sua obra. O tempo está bem avançado, então vamos só, encerrando a nossa aulinha aqui, falar de alguns nomes secundários do Prêmio Derúcio, né? Volto a dizer aqui, secundário às vezes, gente, é porque teve uma importância assim, mais local, por exemplo, né?
às vezes uma importância mais assim, ligada a um estado, por exemplo, né? Como é o caso de Simões Lopes Neto, que é o patriarca das letras gaúchas, ok? Mas vamos por partes. O Graça Aranha, juntamente com o Euclides da Cunha, com a sua obra Canaã, né, vai ser um dos autores que vão marcar a estreia do pré-modernismo lá em 1902. Tá ok? Graça Aranha, ele participa não só do pré-modernismo, mas ele entra também, tem uma participação no modernismo. Tá certo? Esse livro Canaã, ele vai focalizar a realidade de imigrantes alemães que chegam ao Brasil, né? Lá em Santa Catarina, Espírito Santo, agora não me lembro bem, ok? E como é que eu digo? A ambientação desses imigrantes na nova terra, toda a problemática girando em torno deste movimento migratório aqui para o Brasil. Simões Lopes Neto e Afonso Arinos, né, são regionalistas, são nomes do pré-modernismo, autores do pré-modernismo, que vão retratar literaturas regionais. O regionalismo, aliás, né, gente? O regionalismo, desde o romantismo, desde a estreia do romance na nossa literatura, lá no século XIX, você sempre vai ter em algum momento a presença do regionalismo. O regionalismo, ele vai focalizar a cor local, um espaço específico dentro da nossa realidade. O Brasil é enorme, né, gente? Um dos maiores países do mundo. Então, diferentes regiões. Então, os regionalistas vão focalizar essa cor local, esses aspectos regionais ligados a uma determinada região, né? Vão dar destaque para isso. Então, como eu falei, Simões Lopes Neto, o Rio Grande do Sul, o patriarca das letras gaúchas. Simões Lopes Neto, alguns apontam em Simões Lopes Neto um precursor de autores que viriam depois, como Guimarães Rosa, por exemplo, né? E o Afonso Arinos, aí já é Nordeste, né? Já é Nordeste, Bahia, Sertão Baiano, por ali, né? Já um precursor de autores que viriam na segunda geração modernista, ok? Que a gente vai ver lá na frente. Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Luiz do Rego e por aí vai embora, né? Ok, gente, por hoje é só, senão a coisa fica muito pesada, né? A aula passa muito da hora. Até a próxima.